Olá, queridos cursistas! Que bom estarmos mais uma vez juntos para estudarmos sobre a formação das sociedades. Não deixe nenhum aspecto para trás, anotem tudo aí. Retomando os princípios liberais da Revolução Francesa, falaremos sobre o primeiro princípio, o individualismo. Anotem aí. Segundo esse princípio, o indivíduo deve ser respeitado pela dignidade adquirida pelo nascimento, bem como por seus talentos próprios e aptidões. Desta forma, cabe ao governo permitir e garantir a cada indivíduo o desenvolvimento de seus talentos, em competição com os demais ao máximo de sua capacidade. Observa-se que não há uma seleção de classes e que o fracasso ou o sucesso na vida é responsabilidade de cada um e não da sociedade. O segundo princípio liberal é a liberdade. Registrem, por favor. Princípio profundamente ligado ao individualismo, pois, de acordo com esse, antes de qualquer coisa ou de tomar qualquer decisão, o indivíduo precisa ser livre, para que obtenha sucesso e conquiste uma posição melhor na sociedade em função dos seus talentos. Essas liberdades que envolvem a liberdade à religião, política, favorecido pela sociedade democrática, diminuindo privilégios de nascimentos ou de classes sociais. O terceiro princípio, registrem, é o da propriedade privada, sendo visto como um direito natural, livre de qualquer usurpação e deve ser assegurada pelo Estado. O direito às terras e bens também é um direito de todos, e não apenas um privilégio dos nobres, sendo uma continuação do corpo. O quarto princípio é o da igualdade. Registrem, por favor. Não a igualdade de condições materiais, mas a igualdade perante a lei. Neste sentido, pensar em uma educação com oportunidades diferentes não se atingiria a igualdade social, desrespeitando também o princípio da individualidade. Desta forma, as diferenças e os talentos entre os indivíduos são resolvidas pelo estabelecimento de regras jurídicas que regulamentam a competição entre os homens. Pelo princípio da igualdade, todos têm direito à propriedade, à liberdade, à proteção da lei, independente de sua classe social. O quinto princípio liberal é o da democracia, que consiste no direito de todos à participação no governo por meio dos representantes eleitos. Os representantes eleitos que deveriam defender os desejos da maioria e não aos interesses particulares que lesassem a nação. No caso do Brasil, são os vereadores, deputados estaduais e federais, senadores e o presidente. Analisando a imagem, identificamos que todos esses princípios seriam a condição para a formação de uma sociedade aberta, em que a educação seria um instrumento importante para o desenvolvimento máximo das potencialidades e aptidões de cada indivíduo. Não mais observamos formas de educação tradicional, e sim uma ampliação dos saberes, que vai além da sala de aula, estreitando mais a relação professor-aluno. Retomando os ideais de John Dewey e a educação, esse pensador defendia que a escola deveria ser um ambiente de formação de um novo homem, e a sociedade não poderia ofertar uma educação qualquer. Para ele, a escola deveria oferecer um processo educativo vivenciado em uma escola nova, pautada em valores democráticos, principalmente na relação professor-aluno, no material didático utilizado, nos métodos pedagógicos aplicados, tendo o aluno como ator principal no ambiente escolar. John Dewey pensava a escola como um ambiente em que os alunos passassem uma maior parte do tempo, e que esse tempo poderia ser utilizado para a realização de experiências concretas. Assim, o processo educativo deveria oferecer aos educandos condições para que eles resolvessem por si só os seus problemas. A palavra-chave é experiência. A escola, através das experiências, teria um papel ativo no processo de investigação. Através da iniciativa, do contato e da experiência, os alunos teriam um papel ativo no seu processo de educação. E não apenas recebendo a informação de uma pessoa mais velha, como pregava o ensino tradicional. Toda essa mudança, que requer também um profissional da educação bem preparado, sensível para motivar os alunos,
perspicaz para descobrir o que motiva as crianças e o que desperta os seus interesses. O foco na educação e o ponto de partida seria o que interessa aos alunos. A escola nova, que formaria indivíduos aptos para uma vida social e cooperativa, em que as decisões são obtidas por meio de acordos amparados na livre participação de todos. Ao mesmo tempo, a educação estaria sintonizada com as mudanças que ocorrem no mundo e propiciaria oportunidades para que todos pudessem alcançar as conquistas asseguradas pela sociedade democrática. Toda essa ideia de educação que inspirou o livro O Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, em defesa de educação pública gratuita, laica, com igualdade para ambos os sexos, obrigatória e de dever do Estado, que vocês podem visualizar na imagem. Agora lanço uma pergunta. Existe alguma relação entre o desenvolvimento de um país e a educação de sua população? Segundo a teoria do capital humano, sim. Mas que teoria é essa? Elaborada por Theodor Schultz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1979, apresentava uma educação como o principal recurso aplicado, em que valorizava o investimento nos indivíduos da educação como fator explicativo para o sucesso econômico. Teoria que gerou grande polêmica, pois se via um grande crescimento econômico nos chamados tigres asiáticos pelas revoluções nos seus sistemas de ensino. Em contrapartida, não havia justificativa para o Brasil, pois, sem grandes manifestações na educação, percebeu-se um aumento da economia. Entretanto, é dominante a tese de que a educação tem um papel fundamental nos processos de desenvolvimento, principalmente na diminuição das taxas de pobreza. Mas em que consiste a teoria do capital humano? Segundo a teoria, os indivíduos que têm acesso à escolarização formal tornam-se mais capazes para o trabalho. Em decorrência disso, tornam-se mais produtivos, porque adquiriram, por meio da educação, conhecimento intelectual e habilidade, o que satisfaz a nação e aos indivíduos por meio da instrução recebida. Pensamento que vivenciamos o tempo todo, principalmente com tanto avanço tecnológico. É preciso se adaptar, não é mesmo? Mas é preciso investimento do Estado. Durante todo o nosso estudo, observamos a presença de ideais capitalistas e socialistas. No capitalismo, verificamos a burguesia, classe proprietária dos meios de produção, e a classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho à burguesia. Classes diferentes, com interesses diferentes, em que a primeira explora a segunda. Já o socialismo propõe a eliminação da divisão de classes, com a ascensão da classe trabalhadora. Mas, se os trabalhadores são a maioria, por que eles se submetem à exploração e à dominação da minoria burguesa? Por que não se revolta contra essa situação? Analisemos então algumas considerações sobre educação crítica, partindo de defensores que estudamos até o momento e que inspiraram outros. Filósofo francês, professor universitário, militante do Partido Comunista, tornou-se um dos principais estudiosos do marxismo. Esse pensador via a escola como aparelho ideológico do Estado. Segundo ele, os trabalhadores não se rebelavam, embora fosse a maioria, pois a burguesia utilizava o Estado para assegurar a sua dominação. Ou seja, a justiça, a polícia, as forças armadas são órgãos do Estado, responsáveis pela manutenção da ordem burguesa, é claro. O que enfraquece a ação dos trabalhadores, pois as leis foram estruturadas para garantir a propriedade capitalista, que pertence à burguesia, pois os trabalhadores são detentores apenas de mão de obra. Mas o que é essa ideologia? Observem a imagem. O burguês, dono do dinheiro e da propriedade, incentivando o trabalhador. Você tem que produzir mais, dar mais valor ao seu trabalho para crescer na vida. Observa-se uma falsa crença, pois incentivando dessa forma, o que vai aumentar mesmo é o lucro,
tornando o burguês cada vez mais rico. Sendo assim, por mais que o trabalhador trabalhe, por mais que seja empenhado no seu ofício, ele dificilmente será rico, porque não tem propriedade e não explora o trabalho dos outros, o que fere o princípio da igualdade, pois não são oferecidas todas as condições educacionais para que o trabalhador tenha as mesmas oportunidades que o patrão. O mesmo se dá no processo educacional. A burguesia prega que as pessoas devem ser iguais juridicamente, ter os mesmos direitos, mas não podem ser iguais materialmente, uma vez que o sucesso material é consequência dos talentos, das aptidões de cada um. Mas como garantir que o filho do industrial, com todas as facilidades que o dinheiro proporciona, tem os mesmos direitos do filho de um trabalhador que só possui a sua mão de obra? Observamos que existe uma luta injusta. Portanto, para Althusser, o papel das instituições formadoras e qualificadoras da classe trabalhadora, em particular as escolas, é o treinar o indivíduo para o seu papel na produção e o seu adestramento para que aceite as regras da sociedade capitalista. Ao mesmo tempo, aqueles que têm a função de dominação no processo produtivo também devem ser formados para essa finalidade, pelos aparelhos ideológicos do Estado, e desempenharem as suas tarefas. É o que ele denominou como véu ideológico da neutralidade. Entretanto, seus pensamentos não se propagaram na esfera social, sufocados mais uma vez pela sociedade capitalista. Outro pensador marxista, Antônio Gramsci, italiano, natural da Sardenha e socialista, tinha como preocupação compreender a relação entre a infraestrutura e a superestrutura. Apresentava a metáfora do edifício. A infraestrutura da sociedade deve ser entendida como a sua base, seu alicerce. Observe na imagem que é a economia. Já a superestrutura da sociedade, ou seja, o Estado e a consciência social, são seus andares superiores. Sendo assim, Gramsci enfatizava que tanto o Estado quanto a sociedade política ou civil são responsáveis por esta superestrutura. Sendo assim, a classe trabalhadora deveria utilizar esses espaços para transmitir suas concepções de mundo, construindo relações fraternas e livres da exploração do homem, pois faziam parte deste. E que esse também seria o papel da escola. Neste sentido, a escola contribuiria para manter as atuais relações de exploração capitalista ou poderia servir de instrumento para a revolução socialista. E isso dependeria da visão das classes em luta. E Gramsci acreditava nesse poder da educação. E a escola, como um espaço democrático, poderia servir para transmitir tanto os valores conservadores burgueses quanto os ideais revolucionários da classe trabalhadora. Neste sentido, a escola contribuiria para manter as atuais relações de exploração capitalista ou poderia servir de instrumento para a revolução socialista. E isso dependeria da visão das classes em luta. E Gramsci acreditava nesse poder da educação. E a escola, como um espaço democrático, poderia servir para transmitir tanto os valores conservadores burgueses quanto os ideais revolucionários da classe trabalhadora, desmistificando a ideologia enfatizada por Althusser. Quais seriam, então, os ideais de escola que atendessem à classe trabalhadora? Essa escola pode se construir como um ambiente de resistência da classe trabalhadora contra a dominação burguesa? Ou poderia ser capitalista, transmitindo a ideologia burguesa? Observa-se, então, que a escola poderia construir a ideologia, ou também elaborar uma contra-ideologia, podendo ser um ambiente de luta pela hegemonia da sociedade, para o bem de todos. A escola constitui-se em um dos principais espaços para a burguesia transmitir a sua ideologia, mas também pode constituir-se em um local contra a hegemonia operária de transformação da sociedade existente. Ela pode se construir como um ambiente de resistência da classe trabalhadora contra a dominação burguesa. Tudo dependerá do resultado da luta entre as classes, da disputa entre a burguesia e as classes dominadas.
Para Gramsci, é o resultado dos embates entre as classes em luta que definirá a conservação ou a transformação da realidade social, não havendo previamente ganhadores ou perdedores. Falaremos agora um pouco sobre o mundo do trabalho. Segundo Marx, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. É o trabalho humano que faz a comida chegar à mesa, as roupas protegerem o corpo, a água correr pela torneira e, enfim, é ele que produz tudo o que é necessário para a nossa existência. E percebemos também neste contexto a exploração da burguesia capitalista, pois os bens saídos desse processo são apropriados pelos capitalistas que os vendem no mercado. A produção da mercadoria que gera riquezas que são mal distribuídas na sociedade, gerando desigualdades sociais, entre elas a fome e a pobreza. Desigualdades essas que ainda são discutidas por antropólogos, historiadores e sociólogos, pois ainda não se sabe a origem de toda essa dominância. Vejamos a imagem. Sabemos que o trabalho humano iniciou quando esse começou a interferir na natureza, a partir da produção do seu próprio alimento. O homem descobre a agricultura, passando a criar animais e exercendo as atividades de caça, pesca e coleta de alimentos, conforme podemos verificar na imagem. Percebemos um trabalho cooperativo, não havendo a propriedade privada, procurando satisfazer as necessidades básicas da comunidade. Com a diversificação das atividades, vão surgindo uma divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. O trabalho intelectual que tinha como fim gerir os bens de consumo, sob o controle da comunidade, demonstrando os primeiros rastros de fragmentação entre o trabalho mental e o braçal. Sendo assim, os administradores dão origem às propriedades privadas, diferenciando as classes sociais e as sociedades divididas entre os ricos e pobres, dominantes e dominados, exploradores e explorados. Os exploradores que faziam de mercadoria os próprios humanos, em que durante anos foram escravizados, sofrendo vários castigos e torturas, vivenciando situações de miséria e fome. Ação que se prolonga até os dias atuais, percebendo a divisão das classes sociais, sendo a primeira destinada aos segmentos dominantes e a segunda aos grupos dominados. E a partir dessa mesma visão, o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Alguns pesquisadores realizaram estudos científicos para aperfeiçoar a administração empresarial e proporcionar maior lucratividade aos capitalistas. São eles Frederick Taylor e Henry Ford. Frederick Taylor, engenheiro inglês, pregava que o objetivo maior da administração deveria ser o de garantir, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao patrão e ao empregado. Frederick Taylor tinha uma concepção funcionalista em que a harmonia e o equilíbrio deveriam reger as relações sociais. E os conflitos de classe eram encarados como uma disfunção e deveriam ser combatidos. Segundo o pesquisador, a divisão de tarefas no interior de uma fábrica deveria ser acompanhada pela observação do desempenho físico do operário. Sendo assim, a atividade realizada era cronometrada para se estabelecer um padrão médio de tempo gasto pelo trabalhador durante a sua jornada de trabalho. E o funcionário que não conseguisse realizar a atividade dentro de um tempo determinado era caracterizado como ineficiente, de corpo mole. Esse modelo de administração que ficou conhecido como Taylorismo. Já o pesquisador Henry Ford, outro estudioso da administração capitalista, também considerava o tempo da fabricação de peças de automóveis em sua empresa Ford. Tinha o objetivo de reduzir o tempo de fabricação dos veículos, o que reduziria o custo de cada veículo. Aumentaria a produção, chamando a estação de economia de escala, conforme observamos na imagem. Essa administração, denominada Fordismo, consistia na repetição de tarefas e padronização da atividade humana, conforme a imagem, o respeito à hierarquia e à disciplina rígida, em um modelo de integração vertical e centralização do poder.
Outra tendência da administração capitalista foi o toyotismo, implantado no Japão, em que as ações severas foram tomadas pela burguesia após a Segunda Guerra Mundial, evitando qualquer organização dos operários japoneses. O just in time, ou seja, produzir o necessário na quantidade necessária e no momento necessário. As ilhas de produção, que era o uso de equipamentos de produção mais modernos, diminuindo a ociosidade do operário, e também o Círculo do Controle de Qualidade, o CCQ, que gerava a falsa ideia de participação decisória do trabalhador nas sugestões de ideias de melhoria na produção. Essas são algumas técnicas do toyotismo. No toyotismo, a mão de obra é multifuncional e bem qualificada. Os trabalhadores são educados, treinados e qualificados para conhecer todos os processos de produção, podendo atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa. Ação que se estendeu aos ambientes escolares, pois seria mais interessante contratar os serviços de funcionários que preambulavam de escola em escola do que manter um quadro de funcionários fixos, resultando em maiores custos, o que era justificado pelo just in time. Enfim, todas as formas administrativas visavam a exploração do trabalho e aumento dos lucros, contribuindo ainda mais para acentuar as desigualdades sociais, gerando, consequentemente, grandes conflitos entre as classes burguesas e classes trabalhadoras. No entanto, observam-se grandes crises do sistema capitalista, principalmente a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York e a Revolução Russa, que direcionou os trabalhadores à primeira experiência socialista vitoriosa no mundo. Acontecimentos que abalaram seriamente o domínio da burguesia e o próprio capitalismo, direcionando a um modelo de organização social que recebeu o nome de Estado de Bem-Estar Social, que funcionou até a década de 1970. Nas décadas seguintes, devido a uma série de inovações tecnológicas que substituíram trabalhadores na produção, a reação da burguesia para reverter a diminuição da lucratividade foi adotar a chamada doutrina neoliberal. Sendo assim, ocorrem as privatizações de empresas públicas, desregulamentação das atividades econômicas e sociais e a reversão de padrões de proteção social conquistados nos estados de bem-estar social. Ações que se estenderam para o contexto escolar. Percebemos ainda práticas voltadas ao controle de qualidade que dão uma falsa impressão de participação nas decisões da escola. Por exemplo, nas eleições que são derrubadas por governantes, as reformas da educação que distanciam o Estado de suas responsabilidades com a democratização do ensino, observando raras as experiências de autonomia das escolas. Mas também observamos avanços. A exemplo, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que determinam de maneira objetiva a necessidade de implantação de processos de gestão democrática nas escolas e nos sistemas de ensino, garantindo a oferta de ensino para quase todas as crianças do nosso país. Progressos possíveis graças à participação da sociedade civil, que tem cobrado mais e melhores escolas, e ao desenvolvimento da estrutura dos estados e municípios, com arrecadação de mais impostos, 25% dos quais são destinados à educação pública. Então, considerando tudo o que falamos em nossas aulas, na luta constante entre as classes exploradas e exploradoras, e valorizando o seu trabalho dentro do contexto escolar, como você encara o seu papel de cidadão e educador? Você, como trabalhador em educação, que atua no interior da escola, que caminho pretende seguir diante das alternativas apresentadas pelos pensadores da sociedade? Enfim, qual a maneira de enxergar a relação entre educação e sociedade que mais o sensibilizou? É preciso muito estudo. Algumas alternativas foram pensadas durante os anos em toda a formação da sociedade. Cabe a você fazer as suas escolhas. Lembre-se que seu papel é muito importante e não se esqueça de que não existe neutralidade neste jogo. Sendo assim, sugiro um estudo mais profundo da sociedade e educação no Brasil e o papel da escola e dos profissionais da educação neste sentido.
Espero que tenha gostado das aulas e compreendido a importância do estudo da sociologia para as nossas ações enquanto profissional da educação. Um grande abraço!